Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, 20 horas e 39 minutos. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nos dando paz, alegria, inteligência, para nós podermos entender o momento que nós estamos passando e nos dê a condição, né, de abrir a nossa mente, não fechar a nossa mente para as coisas que estão aí. Nós temos que renovar a nossa mente com o poder do Espírito Santo. Prestem atenção. Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos levados a entendimentos viciados. Presta atenção no que eu estou lhe dizer. Entendimentos viciados. Você escutou uma coisa e você escutou aquilo e você lê aquilo. Você vai ler, você lê o que você ouviu. Nós precisamos deixar de fazer isso. Nós precisamos tirar o que nós ouvimos muitos anos da nossa vida. Eu estou falando porque eu fiz isso na minha vida. Para eu poder entender a palavra de Deus, eu precisei fazer isso. Eu precisei desconstruir. Paz do Senhor, Meire. Boa noite, Simone. Eu estou aqui falando, nem estava observando, vocês estão entrando aí. Desculpa, gente. Boa noite, Simone. Tem mais gente chegando aí, boa noite. A todos estão chegando, meu boa noite. Gente, eu estava tão aqui. Então, nós precisamos, para a gente poder entender a palavra de Deus como ela é, nós precisamos desconstruir o que nós ouvimos. Não é tudo, mas algumas coisas sim. E nós lermos a palavra do jeito que está escrito. Ler devagar, colocando a vírgula no seu lugar, o ponto no seu lugar, isso tudo faz a diferença. Pegando um dicionário, põe do lado um dicionário, vai ver o que significa aquela palavra. Pesquisa, nós temos uma arma de pesquisa na mão. Isso aqui é uma arma terrível para muita coisa, mas é uma bênção para outras. Essa arma aqui para mim é uma bênção. Essa arminha aqui, ó, eu pesquiso um monte de coisa nela. Tá entendendo? Aqui eu pesquiso, eu faço pesquisas 1000. Aqui eu aprendo história, eu vou atrás de informação. Então Deus nos deixou, por que Deus deixou isso? Para que nós pudéssemos andar com as nossas próprias pernas. E o que eu venho fazer aqui com vocês não é fazer vocês me seguirem. Graça e paz, Val. Não é fazer vocês me seguirem. Eu não quero que vocês me sigam. Não. Eu venho aqui compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi. Desconstruindo a velha fala e lendo a Bíblia do jeito que está escrito. Observando. Fazendo observações. Entenderam? Porque muitos de nós estamos parados no que nós ouvimos. E a gente lê a Bíblia com o som da voz de quem falou com a gente que era aquilo no ouvido. E esquece de ler a Bíblia de uma forma diferente. Entenderam? E aí o que você faz? Você não consegue captar as profecias que estão aqui na palavra. Irmãos, eu estou achando tanto salmo que quer dizer o fim a volta de Jesus. Eu estou achando tanto salmo que está dizendo os nossos dias. Deus tem me levado muito ao livro de Jeremias, ao livro dos Salmos. Sabe? Coisas que eu li e não li. E agora não, agora está diferente. A gente lê diferente. Então nós precisamos buscar isso. Ah, mas a senhora que é assim. Não, não é eu, não. Não sou eu, é o Espírito Santo que nos mostra o que eu não tenho que fazer. Presta atenção, meus irmãos. Hoje eu estava conversando com uma irmã e às vezes a gente tem uma visão, boa noite, Cleiton, a gente tem uma visão espiritual da situação.
E as pessoas acham que a gente é espiritualizada. Não, não é isso. Na minha vida, eu passei por coisas que eu jamais pensei em passar. Eu conheci um mundo que eu jamais conheci antes. Eu conheci o mundo espiritual. Eu passei por coisas no mundo espiritual que eu não acreditava. Eu só acredito hoje porque eu passei. Então, hoje, eu não tenho mais a visão desse mundo conforme as pessoas veem. A minha visão é diferente, eu enxergo uma coisa muito além do que está no material. Mas eu enxergo também, entendeu? Eu enxergo para você, eu enxergo também o que tem por trás, o que o mundo espiritual está tentando ocasionar no mundo material, com aqueles que ainda não conseguem enxergar o mundo espiritual. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É lá que é a nossa luta. Tá entendendo? É lá. Então não é uma questão de, a senhora é espiritual. Não, eu não sou. Eu gostaria de ser espiritual mesmo. Mas tem uma coisa que Deus fez na minha vida. Ele me levou a duras penas a conhecer o mundo espiritual. E desde que eu tive essa experiência de mais de 5 anos sofrendo com o mundo espiritual, boa noite, Nanda, o Senhor me ensinou a enxergar o mundo diferente. O Senhor me ensinou a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu não luto contra pessoas, não, eu luto contra as trevas. Eu vejo uma situação no mundo espiritual. Ontem mesmo, aquela situação ali, né? Ali na Paulista, Shalom, Cleide, eu não enxergo aquilo ali só no mundo da matéria. Não, eu enxergo aquilo ali no mundo espiritual. Entenderam? No mundo espiritual. É claro que vai ser usado no material, com certeza. Mas nós temos que enxergar o mundo espiritual. Você quer ver uma coisa? Hoje aconteceu um fato espiritual. Hoje aconteceu um fato espiritual que quem está ligado está vendo o que está acontecendo. Morreu hoje o Papa da economia do mundo. Morreu hoje o Papa da, como é que fala? Da Babilônia econômica. Jacob Rothschild morreu hoje. E vocês viram a data que ele morreu? Hoje, dia 24/2/2024. Você já fez a conta disso, quanto dá? Você já fez? Faz a conta aí para você ver. Soma 24, 2 mais 4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 4. Sabe quanto que vai dar isso? 18. Sabe o que representa 18? 666. Você viu a idade que ele morreu? 86 anos, né? 86? 86 ou 87? Vê aí pra mim, eu não lembro agora. Acho que é 87, né? Deixa eu ver aqui. 87. 8 mais 7 são 15. 8 mais 7, obrigada, Nanda. 8 mais 7 são 15. 1 mais 5 são 6. Entendendo? Ele é o Papa, ele é dono, se vocês não sabem, esse homem é dono de todos os bancos centrais de todos os países do mundo. Você sabia disso? E não é de hoje. Você sabia que eles só se casam entre eles na família? Para que o dinheiro não passe para outros lugares? Você sabia que quem sustenta a família imperial inglesa são eles? Que, na verdade, a família imperial inglesa é subordinada a ele. Você sabia disso? Você sabia que Isaías 23 já está se cumprindo na Inglaterra? Você lembra quando eu falei do Isaías 23? Já tem mais de um ano. Vocês estão lembrados disso? Quem que está aí lembrado de quando eu trouxe a profecia de Isaías 23? Eu não é todo mundo, acho que me acompanha dessa época, mas eu trouxe a profecia de Isaías 23 e expliquei tudinho. Nós estamos vendo acontecer agora. Irmãos, preste atenção, a chave está virando.
A chave, enquanto você está preocupado com o povo daqui, olha para o mundo lá fora, olha para o mundo lá fora, olha para a Europa. Os acontecimentos estão no hemisfério norte. Exatamente, exatamente, Jaque, exatamente. 70 anos da rainha, exatamente. E agora eles estão começando a cantar como prostituta, entendeu? Eles estão começando a cantar como prostituta, como está lá em 23 de Isaías. Está se cumprindo, irmãos. A mulher do príncipe herdeiro, ninguém sabe dela, desapareceu. Ele assinava com o brasão dele e da esposa, agora ele assina com o brasão dele sozinho. A casa real, ninguém sabe onde estão. Presta atenção, meus irmãos. Isso são as notícias que nós estamos vendo, que nós estamos lendo. Então, presta atenção, a palavra de Deus está se cumprindo. E você precisa ter os olhos da águia. Você precisa se desvincular do que você aprendeu com esse monte de gente que tem aí. Que tem teologia, mas não tem entendimento. Me perdoa falar desse jeito, mas a verdade é essa. Onde você viu um teólogo falando para você que Isaías 23 é a casa imperial da Inglaterra? Não tem. Sabe quem que revela isso? O Espírito Santo. Sabe por que o Espírito Santo revela isso? Ele pode ser o anticristo? Não, ele não é o anticristo, ele é a plataforma do anticristo. Nós temos que entender, irmãos, que a plataforma do anticristo está sendo montada. Entenderam? A plataforma do anticristo está sendo montada. Outro detalhe, aquele homem, o Rothschild, ele não é um homem, né? Ele é um Nephilim. Ele é um Nephilim que ele desencarnou. Se vocês não sabem, a doutrina da reencarnação é para Néfilins, não é para homens. Homens que Deus criou, não. Homens que Deus criou foi dado a viver uma vez só e depois disso o juízo. Mas os Néfilins não, eles reencarnam. Os Néfilins reencarnam porque os Néfilins não são seres humanos. Os Néfilim são o sopro de demônios, entenderam? Não é o sopro de Deus. Então nós temos que entender. Por isso a doutrina da reencarnação existe. Tá entendendo? Por isso a doutrina da reencarnação existe. Porque quem reencarna são Néfilins. E a rainha deve ter reencarnado em alguém. O Rothschild hoje deve estar com outro corpo, já reencarnado em outro corpo que prepararam para ele. E assim caminha. Irmã Ruth, você é louca? Não, meu irmão, não sou doida, não. É a verdade essa daí. É a verdade essa daí. Eu não estou lendo para você os dias de Noé? É os dias de Noé, não diz que os homens de fama, olha isso, homens de fama, nós lemos ontem, são demônios, exatamente. Os homens de fama que nós lemos ontem, os valentes da época, esses homens, diz que tinha naquele tempo e também depois e agora. Entendendo como é que é? São as manipulações de Satanás. As manipulações de Satanás para destruir o povo de Deus. Por que que aquele homem, esse Rothschild, na casa dele, só tem quadros de demônios? Você sabia disso? Outro dia eu vi umas fotos, né, com aquela Marina Abramovich, acho que é isso, Abramovich, a maior, como é que diz, bruxa do mundo, né, amicíssima deles, entendeu? Então você acha que aquilo é o quê? Por que que eles são os grandes do mundo? Por que você acha que tem a calçada da fama, com as estrelas no chão? Você já parou para pensar nisso? Mas esse aí é só uma ponta do patrimônio dele, né? Gente, presta atenção. Você acha que a calçada da fama, você acha que Hollywood é gente que tá ali? Por que que eles não aceitam outros entrarem lá? Poucos conseguem entrar lá de outros países, poucos. Schwarzenegger, quem que é Schwarzenegger? Schwarzenegger ele é um rei da Áustria, você sabia disso? Que ele é da família real da Áustria? Não sei se você sabe disso, mas ele é família real. Toda a família real
Você pode anotar aí, é Néfilim. A brasileira foi destituída do cargo de Néfilim, mas as que estão lá são. Entenderam? Do baile que a pessoa deram no... Sim, é coisa horrorosa. Na banheira e eles bebendo... É coisa horrível, gente, é coisa horrível. E eles conseguem se camuflar através do beber esse negócio aí vermelho, né? Eles conseguem se camuflar através disso. Então nós temos que entender o mundo que nós estamos vivendo. E nós temos que pedir ao Pai, presta atenção, para nos dar a capacidade de não sair dos caminhos dele. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E se você, meu irmão, ficar com o maligno, você vai para o lago de fogo e enxofre. Você é... Não, os Bragança não tem. Os Bragança não tem. Eles foram cortados, tá? Os Bragança, glória a Deus, né? Vocês sabiam que Dom Pedro II, ele temia muito a Deus, né? Ele era um homem muito culto. Boa noite, agora mesmo estava conversando dentro... Extrema... Não falar sobre a volta de Jesus, se eu não sou frequentador de igreja, ela pode fazer isso? Claro que não. De jeito nenhum, meu irmão, para com isso. A igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo. Irmãos, espera aí, deixa eu lembrar o que eu estava falando. Espera aí, só um pouquinho. Gente, fala aí o que eu estava falando agora há pouco. Então, seguinte, o Schwarzenegger, ele é da família real austríaca. O Dom Pedro, né? Tá falando do Dom Pedro. Dom Pedro II é um homem que foi evangelizado. Já o Pedro II, ele era um maçom e não era. Era e não era. Ele foi evangelizado por um judeu. E vocês sabiam que ele conseguiu fugir das mãos do avô do Fernando Henrique Cardoso, que o avô do Fernando Henrique Cardoso queria matá-lo. Vocês sabiam disso, né? E esse judeu evangelizou, vamos colocar assim, pregou a Torá para Dom Pedro II. E Dom Pedro II, na França, ele já saiu do Brasil convertido ao judaísmo. E quando ele chega na França, ele começa a visitar as sinagogas, por isso Deus livrou essa família do mal. Tá entendendo? Por isso Deus livrou esta família do mal. Presta atenção, meus irmãos. Tanto que quem destitui Dom Pedro II é a própria loja, né? A própria loja que destitui. E o Fernando Henrique Cardoso, o avô dele, queria matar o Dom Pedro II. E quem livra Dom Pedro II da morte é um judeu, amigo dele da França, que o leva para a França. E ele sai do Brasil pobre, tá? Ele sai do Brasil pobre. Eu acho lindo isso. Ele foi um homem que, se nós tivéssemos Dom Pedro II no Brasil, meus irmãos, o Brasil não estaria bem melhor, entendeu? Era muito bom, muito inteligente, inteligentíssimo. Se o Rio de Janeiro é o que foi há tempos atrás, que agora já destruíram, foi por Dom Pedro II. Um homem de uma inteligência tremenda, ele sabia tudo, ele falava vários idiomas. Um homem tremendo, tremendo. Entendeu? Então eu acredito que, músico exatamente, eu acredito que eu vou encontrar Dom Pedro II na vida eterna. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, que eu vou encontrar Dom Pedro II na vida eterna. Diz que quando ele foi embora do Brasil, diz que os escravos choravam porque ele não tratava como escravo, né? Ele não tratava como escravo. Mas é isso aí, irmãos. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Uma irmã hoje me escreveu. Sim, tinha, ele era tremendo, ele era um homem maravilhoso. A história verdadeira não é o que contam por aí. A história verdadeira é de um homem manso. Irmãos, agora vamos falar outra coisa. Uma irmã hoje me escreveu sobre aquele negócio que dão nos braços, né? Aquele negocinho aqui. E presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Tem uma turma aí
dizendo que quem tomou isso aqui está no inferno, já está com a marca da besta. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, presta atenção. A marca da besta não é isso aqui. Isso aqui faz parte, mas não é isso aqui. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu tenho irmãos e irmãs que eu tenho contato muito de próximo, que tomaram, se arrependeram, clamaram ao Senhor. Eu tive uma irmã que estava morrendo e ela pediu ao Senhor que perdoasse e curasse ela, e ela foi curada. Tá entendendo? E fica essa gente, presta atenção, e fica essa gente dizendo, apontando o dedo para você e para outros, dizendo que vocês estão já marcados. Isso é mentira. Isto é mentira. Presta atenção. Isso é uma maneira de levar as almas para o desespero, para o inferno. Escuta bem o que eu vou falar. Escuta bastante. Essas pessoas que estão fazendo isso, eu não vou dizer, eu não tomei, não tomo, e avisei para pessoas não tomarem. Por quê? Porque isso eles estão matando as pessoas através disso. E eles estão acostumando as pessoas a obedecer o que eles querem. E isso faz parte da marca. Mas a marca términa dela, ela só vem com a aparição do anticristo. E quem está indo na sequência, tomando tudo bonitinho, presta atenção, quem está tomando tudo bonitinho, essas pessoas, elas vão obedecer. Elas já estão treinadas para obedecer. Exatamente, é uma arma biológica, exatamente. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Essas pessoas que estão falando isso, elas têm que tomar cuidado com a língua delas, porque elas podem não ter tomado. Entendeu? Elas podem não ter tomado, mas a língua delas é de quem tem a marca da besta. Hoje de tarde, conversando com essa irmã, o Senhor falou comigo assim, olha, e digo para vocês, foi o Senhor que falou comigo. A língua delas é a marca da besta. Elas têm na língua a marca da besta. Tá entendendo, meus irmãos? Porque a língua delas, levando pessoas ao desespero, ao pânico, presta bastante atenção no que eu tô falando, vai depor contra elas no tribunal de Cristo. Aliás, não vai nem chegar no tribunal de Cristo. Não vai nem chegar, vai para o tribunal direto do final. Essas pessoas têm a marca da besta na língua. Então, se alguém vier falar para você alguma coisa, te tirar o teu ânimo de ir para a vida eterna, de tirar o teu ânimo de buscar a Deus, de limpar a sua vida, de seguir com Jesus, você fala, meu irmão, você tá com a marca da besta na tua língua. Você toma cuidado, porque a tua língua te condena. Você pode não ter tomado, mas a sua língua é perniciosa, a sua língua é a língua de uma serpente. Eu tô vendo muitos aí, irmãos, desmontando a vida de muita gente, tirando a fé, eu não vou dizer para você tomar, não, que eu acho que é correto. Não, não é. Mas tem pessoas que tomaram sem saber. Tem pessoas que tomaram no desespero, não sabiam o que fazer. Não buscaram ao Senhor e tomaram. E depois que aconteceu, se arrependeram. E se voltaram a Deus e clamaram ao Senhor. Entendeu? Então presta atenção, meu irmão. Eles podem não ter tomado, mas a língua tomou. A língua já está marcada com a besta. A língua já está com a marca da besta. Se não se converterem as suas línguas do mal, as suas línguas peçonhentas, as suas línguas difamadoras, as suas línguas que levam desespero para o povo, se essas pessoas não se converterem, elas vão para o inferno com essa língua. A marca da besta está na língua delas. Tá? Porque eu vou dizer uma coisa para você, a marca da besta são duas coisas. Primeira, é você estar na tua mente o que a besta faz. O que a besta faz? Ela difama, ela fala mentira, é tudo isso.
Aquele que tem a marca da besta, ele não tem os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é mansidão, é paz, é justiça, é não difamar as pessoas. Tá entendendo como é que é? Aquele que não tem o fruto do Espírito, meu irmão, esse tá com a marca da besta, sim. Ela vai ser visível? Vai ser visível. O trocinho aqui faz parte, ele é o processo que vai levar a marca. O processo não é a marca. Entendeu? É o processo. A marca mesmo, ela só vai vir quando o homem se levantar. Aí sim. E aí vai ser fácil. Ele vai falar, gente, é o seguinte, eu estou fazendo um governo agora e eu preciso que todo mundo receba isso porque vai ser o passaporte de vocês para vocês entrarem em qualquer lugar e a economia recomeçar. É simples assim. Quem tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai tomar a última. Vai tomar a última. Entendeu? Então, meu irmão, presta atenção. Eu tô vendo muita gente aí apontando o dedinho pros outros e esqueceu que a língua tá levando ele pro inferno. Tá bom? Então, fiquem alertas. Fiquem alertas, porque o negócio é feio. Vai ser feio. Muitos que tomaram vão entrar no reino dos céus. E muitos que não tomaram já estão indo para o inferno. Eu não tenho medo de dizer. Se não se arrependerem, já estão indo para o inferno. Entenderam? Presta atenção. Preste atenção, hein? Eu não estou dizendo para você tomar, não. Não é isso, não. Eu não tomei, não tome, não vou tomar. Mas eu estou falando daqueles que tomaram e se arrependeram. Presta atenção. Presta bastante atenção. Por que esse negócio é tão perigoso? Presta atenção. Porque as pessoas deixaram de crer em Deus e creram na falsamente chamada ciência. Entendeu? É exatamente, Graciela, é isso mesmo. É se manter firme. Mas tem aqueles que não foram capazes de se manter firmes. Tem aqueles que não confiaram em Deus e que também não sabiam. Entendeu? Não sabiam. E o que aconteceu comigo aqui agora, alguém ficou bolado comigo porque agora eu acordei sobre o que ela preparava, pois ela não tem conhecimento sobre a palavra e só vai pelo que a igreja ordena, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos lá, vamos ver os dias de Noé, que eu trouxe o livro de Jazar hoje, tá? Ó, o livro dos justos, tá? Esse livro é um livro que consta no livro de como é que chama? No livro de Josué, e tem alguns outros que também que fala sobre ele. Deveria estar na palavra, não tá. Mas eu vou ler aqui o que aconteceu, presta atenção, o que aconteceu no período pré-diluviano. Amém, Fatinha? Glória a Deus, né, minha irmã? Glória a Jesus. Vamos lá, agradece ao Senhor, né? Que Deus prepara que a gente possa dividir aqui um pouquinho que a gente sabe, tá? Mas vamos lá. Vamos ler 7 de Gênesis. Vamos lá? 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé. Escutem isso. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Esse justo diante de Deus quer dizer justo em justiça. E também ele era limpo do DNA, entenderam? Ele era limpo, o DNA dele estava intacto, era o DNA de Deus. Então aquela família foi retirada, colocada na arca para que Jesus pudesse vir. Qual é a estratégia de Satanás corromper os homens? Para que Jesus não nascesse. Lembra lá no Éden? Quando pecou, que Deus falou para a serpente, né, que a semente dele ia ser inimiga da semente da mulher. E que a semente da mulher ia pisar na cabeça dele. E pisou. Pisou lá na cruz. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele falou, eu vou dar um jeito de Jesus não nascer. E ele começou a corromper a raça humana. Usou os 200 vigilantes para corromper a raça humana. Tá? Então, Noé foi achado íntegro, tanto moralmente como geneticamente, tá certo?
De todos os animais limpos tomará para ti 7 casais, o macho e a sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, 40 dias Jesus foi provado. Observa sempre a numeração. 4 quer dizer número de totalidade, 4 cantos da terra. Então, 40 dias a terra foi inundada de água, choveu na terra 40 dias. Presta atenção. Espera só um pouquinho, gente. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deus acabou com tudo. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, presta aqui atenção, eu vou parar aqui nesse momento e vou ler o livro dos justos, tá? Então, eu parei no versículo 7, né? Versículo 6, tá? Então, agora eu vou ler o livro dos justos. Eu vou ler sobre Matusalém e Noé, tá bom? Presta atenção. Atenção no que eu vou ler aqui agora. Isso é de suma importância, tá? Para você entender o que aconteceu nesse período. Presta atenção. E todos os dias que Enoque viveu na terra foram 365 anos. E quando Enoque subiu ao céu, todos os reis da terra se levantaram e tomaram Matusalém. Matusalém era filho de Enoque, seu filho, e ungiram-no, e fizeram com que ele reinasse sobre eles no lugar do seu pai. Nós temos que entender que Enoque, ele era um escriba, ele era um escrevente de Deus. E Deus amava Enoque, e Enoque não foi achada corrupção nenhuma. Então Deus tomou Enoque para ele. Matusalém agiu retamente diante de Deus, como seu pai Enoque havia lhe ensinado. Ele também, durante toda a sua vida, ensinou os filhos dos homens o conhecimento, sabedoria e o temor de Deus. Ele era um sacerdote no meio daquele povo. E ele não se desviou do bom caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Parece eu falando, né? Mas nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens se desviaram do Senhor. Eles se corromperam na terra. Presta atenção. Roubaram, saquearam uns aos outros, rebelaram-se contra Deus, e eles, transgredindo, se corromperam em seus caminhos, e não quiseram mais ouvir a voz de Matusalém, mas rebelaram-se contra ele. Tá muito diferente de hoje? Me diz aí, tá muito diferente de hoje? E o Senhor estava muito irado contra eles. E Deus continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não havia e nem se conseguia semear nem colher da terra. Deus começou a trazer fome na terra, fome. O que nós estamos vendo o mundo sendo preparado para passar um período de fome? Presta atenção, irmãos, como foi nos dias de Noé, assim vai ser agora. Porque quando semeavam a terra, a fim de que eles pudessem obter alimento para seu sustento, eis que espinhos e cardos eram produzidos para que não a semeassem. Ó, espinhos e cardos, quer dizer, erva daninha, era produzido para que exatamente terra arrasada. Isabel, você falou certinho, minha irmã. Para que não a semeassem. E ainda os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos,
e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer o mal aos olhos de Deus. E eles provocaram o Senhor com os seus maus caminhos. E o Senhor se indignou muito e se arrependeu de ter feito o homem. E ele pensou em destruir e aniquilá-los, e assim o fez. Quando Lameque, escuta bem isso, quando Lameque, filho de Matusalém, tinha 160 anos de idade, Sete, filho de Adão, morreu. Tá escutando? E todos os dias que viveu Sete foram 912 anos e morreu. Peraí. E Lameque, com 180 anos de idade, quando ele tomou a Ashimua como esposa, a filha de Elisha, filho de Enoque, seu tio, e ela concebeu. Então ele tomou uma filha do filho de Enoque, tá? Lameque. E naquele tempo os filhos dos homens semearam a terra, e pouco alimento foi produzido. Mas ainda assim os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos. E eles fizeram o quê? Se rebelaram contra Deus. Está muito diferente dos nossos dias? Tá não, né? E a mulher de Lameque concebeu e lhe deu um filho naquele momento, ao fim de 1 ano. Matusalém chamou Noé, dizendo: a terra esteve em seus dias em repouso e livre da corrupção. E Lameque, seu pai, chamou seu nome de Menachem, dizendo: este deve consolar-nos em nossos trabalhos e fadigas miseráveis na terra, que Deus havia amaldiçoado. E o menino cresceu e foi desmamado, e andou nos caminhos de seu pai Matusalém, íntegro diante de Deus. E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos do Senhor naqueles dias. Assim, como ele se havia multiplicado sobre a face da terra com filhos e filhas, e eles ensinaram uns aos outros suas práticas más, e continuaram a pecar contra o Senhor. E cada homem fez para si mesmo um Deus, e roubaram e saquearam cada um a seu vizinho. Tá diferente de hoje? Assim como seu parente, e corromperam a terra, e a terra se encheu de violência, se encheu de Hamas. Sabia, né, que Hamas em hebreu quer dizer violência, né? E seus juízes e governantes entraram as filhas dos homens. Quando diz seu juiz e governantes, está falando dos anjos, tá? Entraram as filhas dos homens e tomaram suas esposas pelas forças de seus maridos, de acordo com a sua escolha de cada um. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Os juízes e os governantes eram os anjos. Eles governavam aqui. Eles entraram as filhas dos homens e tomaram suas esposas pela força. Tomaram de seus maridos e de acordo com a sua escolha de cada um. E os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu. E ensinaram-lhes, olha isso, a mistura de animais, é o que nós falamos ontem, de uma espécie com a outra, a fim de que com isto provocassem o Senhor. E Deus viu toda a terra e que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra. Todos os homens e todos os animais estavam em extrema corrupção, corrupção genética e corrupção de rebeldia. É o que está acontecendo hoje. A rebelião do homem está trazendo a disfunção genética do nosso corpo. A rebelião do homem está trazendo tudo isso que você está vendo aí. O homem está rebelado. Rebelião é pecado de feitiçaria. Presta atenção. E o Senhor disse: eu riscarei o homem que criei de sobre a face da terra. Sim,
desde o homem às aves do céu, juntamente com o gado e os animais que estão no campo, pois me arrependo de os ter criado. E todos os homens que andaram nos caminhos do Senhor haviam morrido já naqueles dias, diante do Senhor, que trouxeram mal ao homem que ele tinha declarado. Mas isto vinha do Senhor, para que eles vissem mais o mal que o Senhor falou sobre os filhos dos homens. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor o escolheu a ele e a seus filhos para suscitar descendência deles sobre a face de toda a terra. Entenderam? Até aqui vocês entenderam? Vou seguir aqui. Agora eu vou ler Matusalém e Noé pregam o arrependimento. Lembra que eu falei ontem que lá naquela praça, lá naquela avenida tinha que ser pregado o arrependimento? Eles tiveram oportunidade para isso e não houve? Pois é, meu irmão. Pois é. Tá aqui. Agora Noé e Matusalém vão pregar arrependimento. Escuta isso aqui. E foi no ano 84º da vida de Noé que Enoque, filho de Sete, morreu. E ele tinha 905 anos de idade na sua morte. No ano 179 da vida de Noé, Cainã, filho de Enos, morreu. E todos os dias de Cainã foram 910 e ele morreu. E no ano 234 de Noé, o filho de Mahaleel, Cainã, morreu, e os dias de Mahaleel foram 895 anos, e ele morreu. E Jared, filho de Mahaleel, morreu naqueles dias, no 336º dia da vida de Noé, ano da vida de Noé. E todos os dias de Jared foram 962 anos, e ele morreu. E todos que seguiam ao Senhor morreram naqueles dias, antes de ver o mal que Deus ia trazer sobre a terra. Então Deus guardou aqueles que o serviam na morte. Só ficou Noé para enfrentar o dilúvio. Presta atenção. E após o decurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos os homens que seguiram o Senhor tinham morrido, Noé estava sozinho, e apenas Matusalém restava, falou Deus a Noé e a Matusalém, dizendo: falai e anunciai aos filhos dos homens, dizendo: assim diz o Senhor, arrependam-se de seus maus caminhos e abandonem as suas obras, e o Senhor arrepender-se-á do mal que ele declarou fazer contra vocês, de modo que não aconteça. Presta atenção, irmãos. Deus dá chance para o homem se arrepender. O Senhor avisou em 15 dias para o Brasil, numa voz da Baby Consuelo, da Baby do Brasil, né? O apocalipse chegou. Nós temos de 5 a 10 anos de prazo. Busca o Senhor enquanto é tempo. Foi o primeiro aviso. Terminando quase 15 dias, vem o segundo aviso. Igreja, se converta. Fariseus, se convertam. Mas o povo não está ouvindo. Não ouve. Preste atenção. É dias de Noé. Pois assim diz o Senhor: eis que eu irei dar um período de 120 anos, para se arrependerem e abandonarem seus maus caminhos. Então eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz o Senhor. E Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz, quer dizer, foram rebeldes. E o Senhor concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que, se eles se arrependessem, Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Noé, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias para gerar filhos, porque ele disse:
Certamente agora Deus vai destruir a terra. Por que será que devo gerar filhos? E Noé era um homem justo, ele era perfeito em sua geração, quer dizer, ele era íntegro no caráter e no DNA. E que o Senhor o escolheu para suscitar descendência a partir de sua semente sobre a face da terra. Nós queremos pregar, mas não queremos estender as mãos ou valorizar o próximo menos favorecido, exatamente. E o Senhor disse a Noé: toma para ti uma esposa e gera filhos, pois você tem sido justo diante de mim nesta geração. E tu produzirás semente, e teus filhos contigo por meio da terra. Noé então tomou uma mulher, ele escolheu Naamá. Lembra que eu falei de Naamá ontem? Filha de Enoque, que era filha de Caim, tá? Presta atenção. E ela tinha 580 anos de idade. Esse Enoque aqui não é o Enoque tio dele, é outro Enoque. Tá? Ela tinha 580 anos de idade. E tinha Noé 498 anos de idade quando ele tomou Naamá para ser sua mulher. E Naamá concebeu e deu à luz a um filho. Gente, 490 anos, hein? Meu Deus. E chamou o seu nome Jafé, dizendo: Deus ampliou-me na terra. Ela concebeu outra vez e deu à luz a um filho e chamou o nome de Sem, dizendo: Deus me fez um remanescente para levantar semente no meio da terra. E tinha Noé 502 anos de idade quando Naamá gerou Sem. E os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor, em tudo que Matusalém e Noé seu pai ensinou a eles. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias, mas na verdade ele não andava com todo o seu coração nos caminhos de seu pai. E ele morreu no ano 195 da vida de Noé. E todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. E todos os filhos dos homens que conheciam o Senhor morreram nesse mesmo ano, diante do Senhor, antes de trazer o mal sobre eles. De modo que não contemplaram o mal que Deus traria sobre os seus irmãos e parentes, como ele tinha declarado que faria. Nesse tempo o Senhor disse a Noé e a Matusalém: Ide adiante, proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu falei para vocês nesse dia. Porventura, para ver se convertem de seus maus caminhos, e eu, então, arrepender-me-ei do mal e não o executarei. E Noé e Matusalém se levantaram e disseram aos ouvidos dos filhos dos homens tudo o que Deus havia falado a respeito deles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos, nem sequer eles se inclinaram para suas declarações. E foi depois disso que o Senhor disse a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim. Agora vem o decreto. Em conta de suas más ações, e eis que vou destruir a terra. Aqui é o decreto de Deus. E tomarás para ti madeira de gofer, e vai a tal lugar e faz uma grande arca e coloca nesse ponto. E assim farás isso: 300 côvados o seu comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E farás para ti uma porta aberta a seu lado, e para um acabamento, um côvado acima, e cobre-o por dentro e por fora com betume. E eis que trarei as águas do dilúvio sobre a terra, e toda a carne será destruída. A partir dos céus, tudo que está sobre a terra perecerá. E tu e a tua casa deverão ir e reunir 2 pares de todas as coisas vivas, machos e fêmeas, e os trarás para a arca para levantar semente deles sobre a terra. E reúne tudo que seja comestível para todos os animais, que pode servir de alimento para ti e para eles. E tu escolhes para teus filhos 3 donzelas, das filhas dos homens, elas serão esposas para seus filhos. E Noé levantou-se e fez a arca no lugar onde Deus lhe havia ordenado.
Noé tinha 590 anos quando começou a fazer a arca. E ele fez a arca em 5 anos. Noé fez a arca em 5 anos, não foi em 100, foi em 5 anos, tal como o Senhor tinha ordenado. Então Noé levou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, com as esposas para seus filhos, como o Senhor ordenara a Noé. E foi o tempo em que Matusalém, filho de Enoque, morreu, com 960 anos de idade. Agora vamos voltar aqui para a Bíblia, tá bom? Versículo 7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Então a terra rompeu, irmãos, a água saía de baixo. E as janelas dos céus se abriram. As janelas dos céus se abriram. Você sabia que a Via Láctea, ela é uma rachadura no céu? Você sabia que a Via Láctea, ela é uma cicatriz no domo? Foi por onde entrou as águas? Pois é. Para você ver que Deus deixou até isso para a gente lembrar. Que as águas vieram de cima e vieram de baixo. Águas quentes de cima e águas geladas de baixo. Por isso, impactou a terra. E os gigantes foram petrificados. Tá aí um monte de montanha. Tem um monte de montanha que você olha que não é montanha. São gigantes. Petrificados. Quando Jesus disse, se esses se calarem, as pedras vão clamar, são essas pedras também. Um monte de gente está descobrindo as pedras. Os gigantes do dilúvio. Os gigantes do dilúvio estão clamando, estão mostrando para você que eles foram petrificados e que vai acontecer de novo. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por dentro. O Senhor fechou a porta por dentro. Irmãos, eu vou ler até aqui. Amanhã tem mais coisa. Vou continuar o 7 amanhã. E continuar aqui no livro dos justos, que tem... Vocês vão ver os detalhes de como foi a entrada desses animais na arca. Vocês vão ficar surpreendidos. É lindo demais de ler. É muito lindo. A gente tem que louvar a Deus por ele ser tão maravilhoso. A gente tem que louvar o Senhor pela paciência que Ele tem com os homens. A paciência que Ele tem com você e comigo. Nós temos que louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que a arca hoje é o Filho de Deus? É o sacrifício na cruz do Calvário? Você precisa entrar na arca. O tempo está acabando, o tempo está se esgotando. O tempo, os 120 anos já passaram, os 6.000 anos já estão terminando. Você precisa entrar na arca. Você precisa hoje aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Não deixa para fazer isso amanhã ou depois, não. Faz agora. Aceita aí aonde você está.
Pede para o Senhor, Senhor, habita no meu coração, entra em mim, faz em mim morada, limpa o meu ser, me prepara para ser um cidadão dos céus, me prepara para a vida eterna. Eu preciso. Lameque era pai de, como é que fala? De Noé. Mas ele não andava no caminho que Matusalém, que era o pai de Lameque e Noé. E ele é o que consta aqui, né? E Deus levou ele antes, bem antes, porque ele não andava, então ele deveria atrapalhar o caminho dos dois. E a pregação dos últimos dias antes do dilúvio ficou na mão de Matusalém e de Noé. Entenderam? De Matusalém e de Noé. Para vocês verem que Deus tira quando atrapalha os planos de Deus. Irmão, não atrapalhe os planos de Deus. Se você não puder contribuir, não atrapalhe os planos do Senhor. Como eu estou vendo esse povo. É Lameque que matou Caim que você está falando? Peraí, esse aqui é o... O Lameque que matou Caim, ele é da tribo, ele é do pessoal de... Como é que fala? Peraí, gente. Não, Lameque, tem Lameque, filho de Noé, e tem o Lameque que matou Caim, tá? O que matou Caim é filho de Caim, era descendência de Caim, tá? Ele casou com 2 mulheres, ele é o primeiro polígamo do mundo, entenderam? Ele é o primeiro polígamo do mundo. Ele casou com uma mulher, entendeu? Teve Tubal, Caim e Naamá com uma, que é essa Naamá que se acredita. Entendeu? Tem 2 Lameques. Tem o Lameque, filho de Matusalém, e o Lameque, filho de Caim, tá? Ele é que mata Caim, ele era meio cego, e ele não conseguia enxergar, e ele mata Caim. Mas vamos lá, irmãos, vamos colocar a nossa vida no altar, buscar a face de Deus em oração, entendendo? Nós precisamos colocar as nossas vidas no altar. Não pense que com uma língua comprida, uma língua que coloca os outros no inferno, nós vamos ir para o céu. Não. Nós podemos denunciar as obras infrutuosas da carne, sim, nós podemos. Na reta justiça. Nós podemos denunciar os fariseus que estão corrompendo o povo de Deus, podemos sim. Podemos denunciar aquilo que eles dizem, que está contra a palavra de Deus. Mas jamais eu posso colocar um irmão meu no inferno porque ele tomou um negócio no braço, dizendo que ele já perdeu a salvação porque ele tomou essa porcaria no braço. Não, meu irmão, se ele se arrependeu, o Senhor tem poder de restaurá-lo. Ainda. Por quê? Porque a marca ainda não chegou. A marca só chega quando o anticristo aparecer. Mas é o caminho. Não deixa de ser o caminho para a marca. Não deixa de ser o caminho para a marca. Então, essas pessoas que estão falando, hoje ficou muito claro para mim. Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, que estão levando desespero para as pessoas, que estão levando a pessoa perder a fé, a pessoa entrar em pânico, até chegar a se matar, como eu já vi alguns casos aí. Essas pessoas com essa língua de peçonha, essa língua infame, vão pagar muito caro pela sua língua. Cuidado, leia Tiago. Tiago fala muito sobre a língua. Meu irmão, você pode não ter isso aqui no braço. Você pode estar limpinho, tá? Mas se você não tiver os frutos do Espírito Santo, você está marcado pela besta. Tá entendendo? Se você não tiver os frutos do Espírito Santo, você está marcado com a besta. Sabe por quê? Porque os frutos do Espírito Santo fazem com que a gente fique manso. Os frutos do Espírito nos faz levar das pessoas palavra de vida eterna. Tá entendendo? Os frutos do Espírito Santo fazem a pessoa viver, tá? Não é você passar a mão no pecado, não. Não. Mas é você estar trazendo uma coisa que ainda não é. É o caminho? É. Não posso dizer que não é. É o caminho. É o caminho, exato. Mas ela não é ainda. Ele só vai acontecer quando o anticristo aparecer. Aí sim.
Aí você pode ter certeza. Agora te digo, se você injetou um negócio desse, não injete mais. Não injete. Sai fora. Pede perdão ao Senhor, clama ao Senhor porque Ele é poderoso. Mas hoje ficou claro para mim, claro. Eu aqui sentada, escrevendo com essa irmã, e na minha mente veio assim, eles podem não ter tomado, mas a língua deles está fazendo o efeito da marca da besta. Gente do céu, foi tremendo o que veio na minha mente, tremendo, tremendo, tremendo. Entenderam? Então, meus irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não desanime, tá? Fica firme na presença do Pai. Não é tempo de nós desistirmos, é tempo de avançar em graça. Tá entendendo bem o que eu tô falando? Você tá entendendo? Avança, meu irmão, avança em graça, porque o Senhor é contigo. Presta atenção. Olha, eu só vou colocar aqui, presta atenção no que eu não tô com voz para cantar, mas eu vou aqui, eu quero só balbuciar um hino aqui para vocês. Diz assim: vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei o amor em seu glorioso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo assim por mim. E ouvi a voz do meu Jesus, por ti sofri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Olha agora. Em contrição, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Esse hino se chama Vivi Tão Longe do Senhor. Ele é do cantor cristão. Eu não sei se tem na harpa, mas no cantor cristão tem. Irmãos, você viveu tão longe do Senhor. O Senhor está te convidando para vir para Ele. Você viveu longe do Pai. É hora de se chegar no Pai. Porque o seu maravilhoso olhar ainda está nos fitando para a salvação. Mas logo o maravilhoso olhar de Cristo vai se transformar numa tocha de justiça. E quando isso acontecer, não vai ter mais salvação. É tempo de você olhar para Cristo. É tempo de você se voltar em contrição para a cruz. É tempo de você buscar perdão em paz. Porque você precisa pertencer ao Salvador para estar guardado na arca desses tempos. A arca de agora é Jesus Cristo de Nazaré. É nele que nós estaremos guardados. Presta atenção, meu irmão.
Toma cuidado com a tua língua. Toma cuidado com o que você fala. Não ataque os outros. Não julgue as pessoas por causa de um troço no braço. Não lance essas pessoas no inferno porque colocaram e se arrependeram. Toma cuidado. Segura a tua língua dentro da boca. Se você tiver que pregar a palavra de Deus contra os fariseus hipócritas, a palavra de Deus não precisa você falar. A palavra de Deus já está te dando o respaldo para isso. Você pode falar na reta justiça. Você pode denunciar as obras infrutuosas das trevas. Para quê? Para que outros não venham cair nelas. Mas nós temos que ter o fruto do Espírito para isso. As pessoas que estão atacando umas às outras, levando para o desespero, essas pessoas não têm o fruto do Espírito. Essas pessoas estão se perdendo, sem precisar ter a marca da besta. É triste demais, é triste demais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida dos Teus filhos, um Deus que não desampara o Teu povo, um Deus, Senhor, que deu para Noé construir a arca, e o Senhor construiu a nossa arca, que é a vida do Teu Filho Jesus Cristo. A nossa arca hoje é uma cruz onde o nosso Deus foi morto, onde o nosso Senhor Jesus foi morto para salvar a minha vida e a vida dos meus irmãos e a vida de todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Pai, nos ajuda a prosseguir em frente, nos ajuda a preparar as nossas vidas para estar contigo, nos ajuda, Senhor, a preparar as nossas almas para ver Jesus Cristo nos ares. Prepara, Senhor, as nossas almas para podermos ouvir o som da trombeta. Não nos abandona, Senhor, não nos abandona. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda-nos, livra-nos do mal, dá-nos uma noite em paz na Tua presença. Eu te agradeço por tudo, Senhor, e eu te louvo no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, quando alguém vier atacar vocês, escuta o que eu vou falar. Você fala para essa pessoa, escuta, você está me atacando porque eu errei, mas você está se preparando para a volta de Jesus? Você está limpando as tuas vestes? Você está limpando a tua língua? Limpa a tua língua, meu irmão, porque você está me atacando, mas você não está vendo que com a sua língua peçonhenta, você está indo para o inferno. Alerta, meu irmão, alerta. Sabe por quê? Se você salvar essa alma do mal, se ela se arrepender, você tem um peso de glória na tua coroa. E você, se você tomou, se você não avança, santifica a tua vida. Dá glória a Deus por o Senhor ter te aberto os olhos. Não avança. Não avance. Entendeu? Mas fica firme com Jesus, santifica a tua alma, santifica a tua vida, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro e fique mais alvo que a neve. Lembra do hino? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro e seja mais alvo do que a neve. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. No nome honrado de Jesus, desculpa a minha voz, aqui minha voz esses dias não tá legal, tá? Mas eu faço o que eu posso. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Maranata, hein? Já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Amém.